Profissões. Que tal uma tempestade de ideias aí? A gente colocar juntos no papel, no nosso diário de bordo, no nosso caderno de registro, montar um plano de aula com uma sequência didática de atividades relacionadas às profissões. Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! Eu não trabalho na saúde, eu trabalho na educação, mas estou vestida dessa forma, vou até dar uma levantadinha aqui para vocês verem, ó, com calça branca também, em homenagem a esses profissionais que estão se dedicando aí, né, na linha de frente, nesse momento mais difícil das nossas vidas. Em homenagem também à minha sogra, que era uma auxiliar de enfermagem, gente, uma pessoa assim incrível, tanto que eu lembro dela quando eu era criança, ia no postinho do centro aqui da minha cidade, eu lembro do atendimento dela. Então, aos auxiliares aí de enfermagens, aos enfermeiros, médicos, aos profissionais da saúde, nós vamos falar aqui sobre as profissões. Bora lá, vamos montar um plano de aula? Eu vou montar um plano de aula junto com vocês, que é o preenchimento desse diário de bordo em algumas cidades, do caderno de registro, que precisa constar as informações importantes relacionadas aí à minha aula, às atividades. Esse planejamento pode ser para as aulas presenciais, para as aulas online aí, né, durante o ensino remoto, para o híbrido. Quem está utilizando da tecnologia aí para atender as crianças no presencial e no remoto, então você vai adaptar a sua realidade. Se for presencial, é o plano de aula, sequência didática. Se for o online, dá para você desmembrar e você tem aí ideias e sugestões para a semana inteira, ok? A primeira parte aí desse preenchimento desse nosso diário de bordo, do nosso caderno de registro, nosso plano, eu gosto muito, eu não sei vocês, mas eu gosto de deixar lá em cima ó, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Porque tudo que eu vou fazer aqui precisa corroborar para a garantia desses direitos. Direitos do quê? Né? De conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Então eu preciso garantir aí. Qual é a turminha? Qual que é a minha, né, o meu público-alvo aqui? São as crianças pequenas. Claro que você pode adaptar algumas situações aqui para as crianças bem pequenas também. Combinado? É uma sequência didática das profissões. Os campos de experiências, nós vamos atender todos os campos. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Vocês sabem, eu gosto de fazer aquele movimento de ir até a base, copiar e colar. Porém, esse, para otimizar o nosso tempo aqui, eu já coloquei os objetivos. Então, lá no eu, outro e o nós. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Olha lá, usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos e interações com crianças e adultos. Controle, né, demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos de escuta e reconto de histórias. Nós vamos trabalhar muito com essas situações, atividades artísticas, entre outras possibilidades. E aqui eu deixei os demais objetivos que nós podemos atender de acordo com aquilo que a gente vai promover. Samantha, eu preciso atender todos esses? Não necessariamente, né? Às vezes tem professor que fala, nossa, mas é muito objetivo. Por quê? Com uma atividade a gente alcança várias, né? A gente tem uma possibilidade aí muito grande de desenvolver várias habilidades, valores, conhecimentos, não é verdade? E aí eu coloquei esses daqui, os quais eu encontrei. A aplicação que eu deixei aqui, descrição da conduta da atividade, os procedimentos do professor, como é que ele vai trabalhar, o que ele vai promover aí.
Então tem uns que, aqui no meu município mesmo, tem muitos professores que separam as atividades, né, no caderno, é uma orientação. Alguns colocam ali junto como metodologia. Aí você que vai verificar aí na sua cidade como é que você faz. Aqui é um exemplo, uma sugestão do que a gente pode fazer aí. O primeiro ponto é, claro, o levantamento dos conhecimentos prévios. Quais as profissões as crianças conhecem? No presencial é mais fácil, né, gente? No levantamento dos conhecimentos prévios, você pode, né, fazer aí com as crianças, o professor como escriba fundamental, tanto para as crianças bem pequenas, como para as crianças pequenas. Eu coloquei aqui, gente, eu vou colocar aqui a minha cartolina, só para que vocês possam dar uma olhadinha aqui, né? Como é que a gente pode fazer até mesmo nesse online aí. Coloca a cartolina, mostra para as crianças. Qual a primeira profissão aí que mais chama a atenção? Eu vou colocar a minha, né? Que é a de professor. Mas qual que as crianças colocam para vocês? Professor. Depois, o que mais? Qual a outra profissão? Qual, né? Eu estou aqui de roupa branca, representando quem, né? Os enfermeiros. E aí, vocês, como escriba? Essa é só uma demonstração aí que a gente pode ir fazendo, tanto, né, na sala de aula, quanto no online. E de repente aí, se você conseguir a participação das crianças, ou se você fez esse trabalho anterior, né? Manda um áudio para elas, olha, quais as profissões que vocês conhecem? E elas vão retornando para você. No dia seguinte, você faz uma lista dessas profissões, quais apareceram, dá até para tabular dados, viu, gente? Já trabalha aí mais espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, na tabulação desses dados. O primeiro ponto, então, essa primeira atividade foi, né, levantamento dos conhecimentos prévios. Quem adivinha aí qual a profissão que utiliza esses equipamentos? Então, eu trouxe aí para vocês, por curiosidade, os equipamentos que eram da minha sogra. Ela que fazia muito uso, ela comprou, né, tanto para ela utilizar lá no trabalho dela, quanto na vida dela. E, gente, mais ela estudava, olha, esse livro é dela, fazia cursos, uma graça, auxiliar de enfermagem. Utilizava para aferir pressão, então os profissionais da saúde fazem uso do estetoscópio, do aparelho de aferir a pressão aí das pessoas, principalmente também para ouvir aqui o pulmão, né? Como é que está o nosso pulmão aí? Isso tão importante, não, gente? Nesse momento, então os aparelhos, o que você sabe sobre eles, né? Coloca aí para as crianças, é uma curiosidade. Pode levar outros. Quais? O que você tem em casa? Quando eu era criança, o meu pai guardava, meu pai era polícia militar, ele guardava a farda dele no meu guarda-roupa, que era um guarda-roupa desses bem antigos, sabe? Que tinha a minha parte e outra vazia. Daí ele guardava toda a parte dele, os uniformes, no meu ali. Tinha os coturnos, as fardas, o sobretudo. Eu achava o máximo, gente. Pensa que eu ficava vestindo e brincando? Então, de repente, você tem aí na sua casa, conhece alguém, né? O uniforme que for, luvas, o aparelho que for, leva para as crianças aí, mostra para elas, coloca elas aí, instigue sobre o que seria, para que serve, né? Qual a profissão que mais faz uso desses materiais? Se você tiver, coloque aí para elas, ok? Verifique com as crianças quais as profissões elas mais têm curiosidade de conhecer, de saber mais. Quais será? E aí você pode procurar livros, buscar com elas informações em sites de confiança na internet, trazer imagens dessas profissões. Olha que bacana, gente! Então verifique com as crianças quais as profissões que elas mais têm curiosidade em conhecer. Você sabia
que aqui na nossa escola são muitos os profissionais envolvidos? Vamos conhecer mais? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas enquanto eu estava de professora, na direção, às vezes eu ia sair para o almoço, eu estava lá na sala com as crianças e falava, vai, agora é a hora do almoço, né? Da diretora, eu vou precisar ir para casa. Daí eles falavam, Diri, e onde que você trabalha? Eles achavam que eu não estava ali trabalhando. Isso aconteceu já com vocês? Deixa aqui nos comentários para mim, por favor. Então, muitas crianças, elas entendem que ali, né, elas veem a escola como se fosse uma extensão de casa. E que nós também estamos ali como se fosse parte da família delas. Então, pegue aí um representante de cada, da merenda, um representante da limpeza, de quem, né, dos profissionais aí dessa escola, veja quem gostaria e promova uma entrevista. Ai, como é gostoso entrevistar, gente! Fala para que esse profissional vá. Se você estiver no remoto, faz um vídeo desse profissional, né, do que ele faz, quais os equipamentos ele faz uso. Olha na cozinha, como é que as coisas acontecem para que chegue saboroso, cheiroso, gostoso até a mesa da criança? Então, promova que eles conheçam um pouquinho mais desses profissionais que atuam nessa escola. Quais os equipamentos utilizam? Por que escolheram? O que estudaram para estar ali? Envolve muito estudo, não? A limpeza mesmo, tem produtos que você não pode misturar, porque se você misturar, perde o efeito. Então, coloque esse profissional aí para conversar com as crianças da importância desse trabalho. Descobrindo mais sobre as profissões das famílias. Olha a tarefa aí, você pode colocar essa situação como se fosse uma tarefa envolvendo as pessoas de casa. Quais as profissões que tem aí em casa? Que as crianças possam contar, produzir um material aí, um vídeo, uma entrevista com o pai, a mãe, ou o responsável, o adulto de referência, quem cuida aí dessa criança, ok? Então, uma entrevista, que, já pensou, gente, se alguém pode disponibilizar um material, um dos instrumentos que possa ir para a escola, para que os outros vejam, tenham acesso, né? Um material que possa ser higienizado. A gente vai ter que pensar até nessas situações, né? Imitando uma profissão. Olha aí, outra atividade. Já pensou para a gente finalizar essa aula no presencial? Vamos ver se você descobre quem é que eu vou imitar. Quem eu imitei? Um profissional da saúde, né? Pode ser aí um auxiliar de enfermagem que esteja ferindo a pressão antes de entrar para a consulta. Pode ser um enfermeiro que vá fazer o mesmo, a triagem aí para essa consulta. O médico que você chegou ali na urgência e ele fez o exame para constatar, verificar. Então aí, aos profissionais da saúde, nosso muito obrigada. Nossa, nesse momento, o trabalho de vocês está sendo assim fundamental para o mundo. Muito obrigada e muita força para vocês. Eu tenho um amigo que faleceu há pouco tempo e ele ajudava muito, 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 muito as pessoas. Quando eu fiquei sabendo de tudo que ele passou, eu só fiquei pensando, tomara a Deus que ele tenha encontrado aí um auxiliar de enfermagem, uma pessoa da limpeza, alguém que serviu aí a comida, a refeição para ele, que cuidou dele, dos cuidados básicos para a garantia da vida, tenha sido aí uma pessoa como ele, que ajudava muito, por amor mesmo, ao ser humano, né? Uma dedicação muito grande. Então, parabéns a todos vocês. Imitem uma profissão, coloque as crianças para imitar. Qual será a profissão que eles escolheram, hein? Imitando, então, trabalhando com esse corpo e criando mímica. E aí, para finalizar, né, nós brincamos com mímica, convide as crianças para a organização de um cantinho.
Que eles possam, com a autorização dos pais, trazer alguma coisa envolvendo uma profissão que seja de fácil a higienização e você pode aí até construir com elas, com caixa de papelão ou possibilitar que elas criem, né? Pensem a respeito desse espaço. Nem que venham para a construção num outro dia, num outro momento, mas que já vão aí tendo ideias para que a gente possa construir um espaço das profissões dentro da sala de aula ou da nossa escola. Esse cantinho onde eles possam organizar para brincar, fazer o jogo simbólico. Jogo simbólico, gente, é importantíssimo. Trabalha a imaginação, o pensamento, a criatividade. A avaliação, eu posso fazer o levantamento dos conhecimentos adquiridos, observar e registrar a participação das crianças, a participação das famílias, entre outras situações que vocês coloquem aí como necessário nessa avaliação. Fizemos aqui o preenchimento de um diário de bordo, colocando todos os aspectos importantes para um planejamento de aula, né? O nosso plano de aula aqui, o nosso caderno de registro. Eu espero que vocês tenham gostado dessas sugestões aqui que nós trouxemos. Agradeço você que ficou comigo até o final e se você quer saber mais como é que você monta o seu planejamento, o seu plano de aula, o seu planejamento anual, sua carta de intenções, vem participar comigo do meu curso BNCC da Introdução à Ação na Educação Infantil. Você vai amar, temos encontros aí com grupo de WhatsApp, bem bacana, viu? As aulas estão na plataforma da Hotmart, mas a gente tem toda uma assessoria, muitos materiais também aí para você baixar. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Curta e compartilhe.